2012, ano eleitoral. Em Santa Catarina, mais de 4,5 milhões de eleitores vão às urnas no dia 7 de outubro para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E são importantes eleições as municipais. Este é o tema do nosso Parlamento Debate desta semana. Vamos falar exatamente sobre a importância das eleições municipais. Afinal, nos municípios que vive o cidadão, e é nos municípios que esse cidadão tem que fazer política e participar efetivamente da vida política. Está conosco neste Parlamento Debate o professor Rogério Duarte da Silva, ele que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador inclusive do curso de Direito da Faculdade Sesusc e professor de Direito Constitucional. Obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui conosco. Também nesse Parlamento Debate, José Alexandre Machado, colega aqui, assessor parlamentar da Assembleia Legislativa, advogado e jornalista, e que recentemente fez a coordenação deste livro, que depois a gente fala um pouco mais detalhes, Eleições 2002, o que você precisa e deve saber. Também está conosco nesse Parlamento Debate o Paulo Dionísio Fernandes, ele que é coordenador de eleições do Tribunal Regional de Santa Catarina, Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigada também a todos. Vamos conversar então sobre a importância das eleições municipais. Eu já começo lhe perguntando, professor, é uma eleição realmente muito importante, se não a mais importante no país? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos os telespectadores, a todos os colegas aqui de bancada. É importante ressaltar que a eleição municipal como essa de 2012, ela tem algumas singularidades, pelo menos na minha visão, que é importante ressaltar a todos que estão assistindo o programa. Primeiro, será a primeira eleição efetivamente com a vigência da lei da ficha limpa. Ou seja, a partir de agora, nós temos um contorno que será dado por essa eleição, que servirá para a próxima de 2014 e para as futuras, com essa lei que foi tão polêmica, defendida por alguns de forma enfática, criticada por outros e que pode trazer avanços, mas esconde algumas questões muito complexas. Primeiro ia valer, depois não ia valer mais. Exato, na de 2010, agora com a decisão do Supremo, para essa eleição ela está em vigor e vai dar um contorno, na minha visão, que será muito importante de definirmos até que ponto o processo eleitoral vai avançar ou retroceder. Eu, particularmente, minha opinião, não sou um fã ardoroso da lei da ficha limpa. Acho que ela esconde algumas ameaças à democracia, algumas situações extremamente restritivas e que o eleitor tem que ter clareza que o que possibilita uma eleição boa, no sentido de que ela cumpra o desejo da Constituição, é que exista debate, é que exista um processo eleitoral atuante, firme, dinâmico. E isso, por meio de legislação, a legislação deve apenas fazer a regulação desse processo. E aí, no âmbito municipal, onde o eleitor tem mais contato com os candidatos, porque na eleição nacional, muitas vezes, um candidato à presidência nem passa por determinado município. Na eleição para vereador e para prefeito, o eleitor muitas vezes conhece o candidato a prefeito, os candidatos a vereadores, inclusive pessoalmente. E isso dá uma dinâmica diferente. Então, sobre esse prisma, a eleição que se vive em 2012 em Santa Catarina e nos demais estados é de fundamental importância até para que, no futuro, nós, com ela, possamos aprender por essa inovação da ficha limpa e também por questões que devem ser debatidas. A propaganda, o uso da internet, o maior tempo de debate que podemos ter entre os participantes do processo eleitoral, justamente para afirmar o princípio democrático. Cada item desse já está anotado aqui para a gente conversar durante todo o nosso debate. Doutor José Alessandro, obrigada mais uma vez por contribuir com a TVA, o senhor que também na programação dos próprios veículos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa está contribuindo com essas informações. E a ideia foi exatamente essa, reunida nesse livro. Uma boa tarde a todos, né? Obrigado pelo convite e prazer estar com essa banca de inestimável e inesgotável saber, né? Mas o objetivo do livro é um livro simples, né? É um guia, é um resumo das resoluções com alguns comentários. E o objetivo é esclarecer principalmente aos candidatos e também aos eleitores, mas principalmente aos candidatos, quais são os procedimentos que ele deve ter para cumprir as normas e a legislação eleitoral, né? Então, o objetivo é para errar menos, né? Apesar de que nós temos uma legislação eleitoral rígida, nova, ainda com uma interpretação não totalmente definida, né? Tanto que nós vemos julgamentos 4-3, quando muda um ministro, passa a ser 3-4, né? Então, nós temos ainda que caminhar muito na legislação eleitoral para realmente estar totalmente consolidado.
Vamos conversar também com Paulo Diniz Fernandes. Obrigado pela sua participação também conosco. Para o tribunal, para os tribunais eleitorais, uma eleição municipal é mais trabalhosa? Boa tarde. Para o tribunal, né, em termos de operacionalização, planejamento e execução, né, as eleições se equivalem, né, tanto uma eleição municipal como uma eleição estadual geral, né, ela dá bastante trabalho, porque são várias etapas, né? Embora para o eleitor apareça só lá no dia da eleição a questão da votação, né? O resultado, tem toda a questão da preparação, que é desde o início do ano, né? Fechamento do cadastro eleitoral, registro de candidaturas, a parte da propaganda eleitoral, convocação de mesário, treinamento desses mesários, a verificação dos sistemas eleitorais, né? Até chegar no dia mesmo, da eleição. Então, para o tribunal, o trabalho é semelhante. Para os cartórios eleitorais, né, primeiro grau, né, a eleição municipal é um pouquinho mais trabalhosa, porque uma boa parte das tarefas ocorre lá. Como a eleição municipal, os candidatos que vão correr são prefeitos e vereadores, né, o registro de candidaturas, por exemplo, é feito lá no cartório eleitoral. A propaganda eleitoral, a prestação de contas é feita perante o cartório. Então, uma eleição municipal é um pouco mais trabalhosa para os cartórios eleitorais. Doutor José Alessandro, o que, na sua opinião, nesta eleição municipal, o eleitor deve estar mais atento? Primeiro, o eleitor tem que escolher aquele que vai bem representá-lo, né? Aquele que realmente está preocupado com o município. Essa eu acho que é a condição primeira, né? A condição segunda é para que ele faça uma escolha muito consciente, né, do seu candidato. Não aquele que pode lhe oferecer benefícios pessoais, né, e sim para a comunidade, né? Eu acho que o eleitor realmente tem que fazer uma triagem na vida pregressa do candidato, né? O que ele já contribuiu para o município e, de fato, o que ele pode contribuir para o município. Eu acho que esse é o básico para que o eleitor faça uma boa votação. Agora, professor, ao mesmo tempo que é no município, como falamos no começo, aqui no Parlamento, o debate, que se deva fazer mais política e participar efetivamente do processo político, também não é no município que acontece mais corrupção eleitoral? Olha, eu acho que seria um pouco temerário afirmar sobre isso, assim. Talvez a situação criada pela legislação que nós temos, em alguns casos a nossa legislação, eu acredito, é um pouco ultrapassada. Nós ainda temos normas que regem o processo eleitoral da época do regime militar. Então é uma coisa que tem que ser colocada sobre isso. Praticamente impossibilitam que os candidatos, dentro do processo de campanha, que é um processo dinâmico, muitas vezes o candidato precisa de algumas... nós temos um evento em tal lugar, vamos pegar o pessoal para levar... Isso tudo já, diante da lei, já pode ser um problema que ele venha enfrentar. Eu acredito que no campo da eleição municipal é que talvez a proximidade possa gerar, o que o doutor Alexandre falou, dessa questão do favor pessoal. Acho que o problema da eleição municipal, e aí é o ponto de separação, é esse favorecimento. Por quê? Porque naquele município é que o eleito e o prefeito eleito e os vereadores eleitos vão ter os seus cargos, vão montar a sua administração, então talvez isso facilite um pouco mais esses conchavos de interesses de alguns grupos. Mas a política também é feita disso. A política também abarca esses conchavos. Ou seja, essa disputa que está se travando é uma disputa que alguns grupos, muitas vezes antagônicos, acabam se aliando em determinado momento do processo com o objetivo de, por exemplo, assumir o poder daquele município, de desbancar um grupo que está há muito tempo. E diante disso, acho que o cuidado que o eleitor tem que ter é de analisar as propostas. É uma coisa rara. E isso também é um vício dos nossos candidatos, que nós vamos observar aí em várias cidades do estado. As propostas muitas vezes são vagas. Como o tempo de debate muitas vezes é curto, nós temos todos, como foi falado também da rigidez da legislação, muitas vezes o debate, que eu noto assim, eu observo debates desde a primeira eleição direta para presidente, foi 89, né, como os debates foram ficando engessados. Hoje um debate entre candidatos ele é quase como um apertar de um cronômetro, porque o candidato acabou o seu tempo. Isso acaba engessando o processo. Acho que o eleitor tem que ter o maior cuidado de que não deixar que essa oportunidade de debater passe por ele. E principalmente saber que a eleição é apenas o início de um processo de cobrança, para quem for eleito possa gerir o município da forma que prometeu e que o eleitor tenha controle sobre esses atos. As candidaturas já estão registradas, né? Por favor. Estão. Então, complementando essa questão do eleitor, né, o enfoque que ele tem em relação
a saber das propostas, né? Realmente acho que tem que ser nessa linha mesmo. Os eleitores, normalmente, na população, reclamam de determinados candidatos que fazem ou não fazem, ou não tem uma boa gestão, né? Mas o eleitor tem que fazer a sua parte, que é justamente o que o professor falou, ele tem que verificar as propostas dos candidatos, né? E votar em cima de propostas, votar em cima daquilo que o eleitor, do que o candidato pode fazer para a comunidade, né? Então, infelizmente, nós temos uma prática ainda, né, de algum tempo, que é a questão da compra de votos, né, troca de favores. Então, o eleitor acaba fornecendo seu voto, vendendo seu voto por um tanque de gasolina. E depois não pode reclamar, né? Se as coisas não acontecerem. Material de construção, coisas que infelizmente acontecem, né? E é algo que tem que ser repensado, né? O eleitor, ele tem que pensar não numa proposta imediata, numa vantagem imediata, né? Num benefício próprio imediato. O que ele tem que pensar para melhorar a gestão pública, né? Seria pensar nas propostas para a comunidade, né? O que o candidato pode trazer de bom para a comunidade e não para ele individualmente. Mas isso, né, doutor Paulo, realmente está havendo uma mudança, né? O eleitor, ele está mais consciente com relação à responsabilidade que ele tem com o voto e ele já não está mais vendendo com tanta intensidade o seu voto. Vendendo, que eu digo, não é venda direta, né? Até porque é proibido isso que se faça, né? Mas a troca de favores, benefícios... Não, eu tenho certeza que não acontece. Tá. Mas a troca de favores, né? De benefícios. Mas isso está mudando. Realmente já se sente que o eleitor está mais preocupado com o que aquele candidato, se eleito, pode trazer de benefício para o município. Eu acho e aí é importante ficar atento, porque muitas vezes os candidatos, nas próprias propagandas, eles levantam temas, mas eles não apresentam as propostas para solucionar esses problemas. Aí que o eleitor tem que ficar ligado. Ainda existe uma máxima entre os candidatos que o eleitor precisa sonhar, né? Então, as propagandas estão trazendo sonhos, né? Esperança para... Grandes produções, e todo mundo quer, né? Quem não quer sonhar, quem não quer ter esperança, né? De uma vida melhor, de um município melhor, né? Então, é isso que dá. Agora, o eleitor tem que analisar a realidade desse sonho, né? Se ele realmente é possível de ser realizado, né? Então, isso é que não adianta. Nós falávamos antes, né, doutor Rogério? As propostas têm que ser coerentes com a realidade, tanto física como econômica, né? Não adianta prometer coisas que não se pode e não irão ser feitas, né? Aí eu acho que estamos enganando, né, e dentro dessa linha que o senhor coloca, é importante também, acho que, ressaltar que o viés de uma campanha como a que se inicia agora, o viés ideológico também não pode ser afastado. É importante que o eleitor, as ideologias, muitos colocam que estão em crise, estão superadas e tudo mais, mas é importante que o eleitor observe esse viés ideológico dos candidatos até para ver a coerência de alguns discursos. Eu vou citar um exemplo, meio ambiente. Discurso, eu nunca vi um candidato dizendo assim, eu vou desmatar, eu vou poluir, eu vou aumentar os gases do efeito estufa. Mas raramente a gente vê programas concretos que sirvam para quê? Para ações contrárias a essas que eu falei, ou seja, de depredação ambiental. Isso se dá como? Com o eleitor debatendo e vendo a coerência do candidato com aquela proposta e com o grupo que ele representa. E acho que esse ponto é fundamental, que o eleitor veja que ele no processo tem um poder fundamental, inclusive de controle posterior. Agora, o senhor falou em ideologias, mas fica às vezes complicado para o eleitor entender, por exemplo, e somando-se à própria ideologia, coligações, por exemplo, que são formadas, né? Isso em termos de país, de estados e nos municípios também das mais diversas. Mais variadas. O eleitor se confunde. O eleitor se confunde, mas aí também nós temos uma dinâmica que é própria do processo político, ou seja, nós temos a questão do tempo de TV, que é uma questão, que é um ponto que interfere, principalmente em eleições que são mais disputadas, municípios maiores. Partidos muitas vezes quando se aproximam para somar. Sim, também você tem aquela questão de alguns grupos estarem há muito tempo comandando determinado município e aí atraírem polos que eram opostos numa ideia de tomada do poder daquela cidade, justamente para quê? Para romper com aquela continuidade que aquele grupo consegue. Então a política ela tem algumas dinâmicas que eu acredito que são próprias. O que nós temos que ter clareza é como que essas dinâmicas vão posteriormente interferir na execução dos programas previstos por aquele candidato eleito, na gestão da administração pública mais eficiente.
Nós vemos agora uma série de fatos acontecendo com greves e tudo mais. Eu acho que é um ponto importantíssimo que o Brasil debata qual é o custo do serviço público brasileiro. Porque já que se debate tanto os impostos que nós pagamos, nós temos que debater qual é o custo do nosso serviço público. Nós temos um bom serviço público, como é que nós podemos melhorar? Existe um princípio na Constituição chamado princípio de eficiência. Como é que nós conseguimos cada vez mais atingir esse princípio? E cada vez mais levar serviços às mais variadas camadas da população. Desde as populações mais abastadas, que têm menor, digamos assim, demandas junto ao Estado, até as populações mais necessitadas. E aí o eleitor acho que tem que ver alguns pontos da peculiaridade do processo político, dessas alianças, dessas coligações que até algum tempo atrás você não imaginaria que iriam ocorrer. Mas, doutor Rogério, eu vou discordar só um pouquinho na questão da ideologia, né? Porque hoje, como nós temos 29 partidos políticos, né? Alguns de direita, outros de centro, outros de esquerda, alguns que dizem que não são nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, né? Não são de nada, né? Mas é porque são partidos novos, né, e que ainda estão buscando essa ideologia, mas a ideologia partidária ela está tendendo para uma mutação muito grande, né? Conforme a necessidade que a opinião pública exige, está se adaptando a essa ideologia. Né? Nós vimos o partido de esquerda do PT, que tinha uma ideologia extremamente formada. Nós tínhamos, de outro lado, o PFL, com uma ideologia super determinada também, de direita e um de esquerda. E hoje nós estamos vendo esses partidos que se transformaram e em muitos lugares estão juntos, né? Com ideologias, em tese, totalmente diferentes, mas estão juntos, porque uma necessidade de um programa de eleição ou de realização, né, de uma administração. Talvez um ponto que a gente possa colocar seja que até em alguns casos os partidos criaram máquinas burocráticas próprias, que vão comandando o partido independente muitas vezes da vontade dos filiados e dos eleitores. E isso pode gerar um prejuízo, que é justamente o que? Esse distanciamento com algumas origens. Perfeito. E essa maior, digamos assim, padronização entre os partidos políticos. E essas confusões todas, depois nós levamos lá para o Justiça Eleitoral, para o TSE, para que eles resolvam. Né? Até com relação à Justiça Eleitoral, né, os operadores de direitos têm uma queixa muito grande com relação à Justiça Eleitoral. Não é uma queixa dos serviços prestados, né? O corpo funcional dos tribunais regionais eleitorais, dos cartórios, são de excelente qualidade. O que nós deveríamos ter, e espero que isso no futuro aconteça, é uma carreira de magistrados especificamente da área eleitoral, né? Hoje, os magistrados que comandam a justiça eleitoral nas eleições e até fora dela, são pessoas que são tiradas de outras funções, né, cíveis, penais, para atuar na eleitoral, né? Sem uma carreira definida. Eu acho que isso prejudica um pouquinho as interpretações, né? A segurança jurídica de você ter uma interpretação que você sabe que vai ser aquela. Eu citei no início que a mudança de um ministro no Tribunal Superior Eleitoral muda toda uma realidade, né, um julgamento. Né? Então, deixa eu ouvir do coordenador de eleições até alguns dados importantes ainda neste primeiro bloco do Parlamento Debate que você está acompanhando pela TVAL e também pela rádio AL Online, que é sobre o próprio sistema de eleição. Alguma novidade nesta eleição municipal interessante que a gente deva passar para o nosso telespectador? Em termos mais técnicos, né, que possa interessar ao eleitor, né, a questão da urna eletrônica ela vai ter uma pequena novidade, né, para essa eleição. Né. Nós não vamos usar mais disquetes, né, que é algo que já está obsoleto. Né. Então, as urnas estão sendo todas atualizadas, então elas está sendo trocada o drive de disquete por um drive de USB. Então, na realidade, a mídia de resultado lá, o que vai ter como resultado, né, que vai conter o resultado da eleição vai ser tipo uma espécie de pendrive. Né? É uma atualização tecnológica para evitar falhas nas urnas, falhas no resultado, né? Nos arquivos do resultado. Isso, para que não tenha que se regerar novamente. Então, é uma atualização para tentar que ainda que a gente consiga apurar de forma mais rápida.
A votação biométrica em Santa Catarina, ela continua somente em São João Batista? Isso, somente em São João Batista, né? Atualmente o nosso único município que tem o cadastramento biométrico é São João Batista. Para o ano que vem há uma previsão já de expandir essa questão do cadastramento biométrico para várias outras cidades, mas não em forma de mutirão, né? Como ocorreu em São João Batista, que é um processo que acaba sendo um processo caro, né? Fazer o cadastramento todo em forma de mutirão, mas sim incluir isso no atendimento ordinário, né? Então ter o equipamento apropriado no cartório eleitoral para que ordinariamente no atendimento do eleitor se faça progressivamente esse cadastramento biométrico para que nas próximas eleições o eleitorado possa ser identificado dessa forma. E dentro dos prazos do próprio TRE, agora começa o processo, né? Convocação de mesários, a distribuição de toda a estrutura para o interior do estado. Isso, né? Recentemente agora teve o período de registro de candidaturas, né? Os juízes agora estão analisando e julgando esses registros. Temos agora concomitantemente a convocação dos mesários, que vão estar recebendo nos próximos dias a carta de convocação nas suas casas, né? Logo na sequência vamos ter o treinamento desses mesários, que já vai estar indicado na carta de convocação. Paralelo a isso, estamos fazendo testes ali com sistemas eleitorais, treinamento técnico com todo o pessoal do cartório, né? E logo à frente a gente vai ter geração das mídias, configuração das urnas, para que tenha tudo pronto na eleição. Paralelo a isso, tem todos os outros processos do período eleitoral agora, né? Que é o período aí da propaganda eleitoral, né? Que iniciou recentemente também, foi citado aí 3 meses antes da eleição, começa essa propaganda em geral, né? E há 47 dias da eleição tem-se a propaganda gratuita no rádio e na TV. E temos agora também para analisar a questão da internet, a propaganda na internet. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui pela Rádio AL e também pela TVO com o nosso Parlamento Debate. Essa semana falamos sobre a importância das eleições municipais. Já voltamos. Estamos de volta com o Parlamento Debate, que esta semana fala sobre a importância das eleições municipais. Nós recebemos o professor Rogério Duarte da Silva, ele que é mestre em Direito Público pela UFS, coordena o curso de Direito do SESUSC. Também está conosco José Alexandre Machado, ele que é advogado, jornalista e que fez agora a coordenação de um livro com importantes informações a respeito do que pode, o que não pode, o que a gente deve saber a respeito dessa eleição. E ainda com o coordenador de eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Paulo Dionísio Fernandes. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Terminamos o primeiro bloco falando exatamente da propaganda que está aí começando. E me parece que nessa eleição, além da questão da ficha limpa, que falamos também no primeiro momento, há alguma insegurança jurídica no que se refere ao que pode e o que não pode, principalmente na internet? A propaganda eleitoral para o candidato é sempre uma insegurança, né? Ele nunca sabe até onde que ele pode ir, né? Às vezes porque tem um desconhecimento, não tem uma assessoria adequada. Mas a internet, como é um instrumento relativamente novo de uso, ele tem gerado realmente muitos questionamentos, né? A legislação, ela fala sobre o site dos candidatos, fala sobre o e-mail do candidato e de uma forma superficial sobre redes sociais, né? Então, dentro das redes sociais nós vamos ter o Twitter, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, né? E as diversas redes sociais que existem. De que forma que pode ser utilizado essas redes sociais é que é a grande dúvida, né? O pessoal não sabe se ela pode ser usada de uma forma como pessoa física ou tem que ser como uma pessoa jurídica do candidato. Se ela ali pode postar opiniões pessoais ou do candidato. Se ela pode botar fotos, as mais variadas de campanha ou pessoais. Então, se misturou muito, até porque é uma ferramenta hoje que está se utilizando muito, né? Eu recomendo aos candidatos que utilizem no máximo que puderem, né? Sem restrições, fazendo o comunicado à Justiça Eleitoral dos endereços das redes sociais que estão sendo utilizados. E fora isso, use à vontade, claro, dentro da legalidade, não pode ter lá vinculações, por exemplo, incentivando preconceitos,
a guerra, né? Esse tipo de procedimento. Mas procedimentos do bom senso, do bem, pode usar à vontade. E talvez até seja importante, na linha que o senhor falou, para complementar, pegar a ideia da Constituição, da liberdade de expressão, que na dúvida, sempre em prol da liberdade. Uma pessoa, muitas vezes pergunta, eu tenho dúvida se posso ou não pode. Na dúvida pode. A ideia da liberdade de expressão é que, em caso de dúvida, você dê preferência a essa manifestação. E aí eu acho que o paradigma que se muda hoje é porque a internet ela vem de uma forma avassaladora substituir todas as mídias que antes existiam. Nós estamos aqui na TV Assembleia, algumas pessoas estão nos ouvindo que pela rádio. Que está também na internet. Então a pessoa pode estar do outro lado do mundo, nesse momento, nos ouvindo, no Japão, certeza. O que antes era praticamente impossível. Eu lembro que meu pai tinha um Transglober, um rádio muito antigo. Eu conheci o Transglober, que eu também tive. Eu conheci, a gente ouvia a rádio de outros e ficava abismado, assim, uma rádio da Inglaterra. Hoje em dia, qualquer programinha que você tem no celular, pega isso. Mas o que preocupa, viu, doutor Rogério e doutor Paulo, são as interpretações da Justiça Eleitoral. Né? Porque o juiz eleitoral da comarca, ele vai ter uma interpretação muito rígida da lei. Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral já vão ter uma visão um pouquinho diferenciada, onde vai ser analisada se aquela irregularidade teve influência no pleito. Se foi uma irregularidade, e se teve influência, em que tamanho que foi. Porque, na verdade, a legislação eleitoral ela é toda feita para dar equilíbrio nas eleições. O objetivo é esse, é dar equilíbrio para que todos partam do mesmo caminho e chegue lá quem tiver mais competente, mas em igualdade de condições. Então, me preocupa isso, porque as interpretações dos juízes da comarca, eu tenho certeza absoluta, isso já aconteceu em outras eleições, são bem mais rígidas. Do Tribunal Regional Eleitoral, eles analisam de uma forma um pouco diferente, e no Tribunal Superior Eleitoral, já de uma maneira mais abrangente, né, da influência daquela irregularidade no processo eleitoral. Então, isso é que me preocupa, né? Então, internet é novidade, e pela novidade ela vai ser muito rígida com relação ao seu julgamento da utilização. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais clareza na própria legislação, né? É preciso ter, aliás. Por isso que o processo democrático ele vai se consolidando com a realização das eleições. Ou seja, o que nós vamos vivenciar agora sobre redes sociais, sobre toda essa dinâmica que, como o doutor Alexandre falou, ainda está um pouco obscura e pode ter interpretações diferentes, provavelmente em 2014 já vai ter outras orientações no sentido de quê? De esclarecer algumas dúvidas. E vão ver o comportamento do eleitor também. Exatamente. Isso, né? E aí um ponto, pegando também o gancho que o doutor Alexandre colocou, é que a Justiça Eleitoral, por mais que tenha que manter o equilíbrio da eleição, saiba que ela não tenha que atuar como protagonista. Acho que esse é um ponto que às vezes incomoda alguns, mas a gente tem que tocar. O protagonista do processo eleitoral é o eleitor. Perfeito. Ele é o protagonista. A Justiça Eleitoral atua para garantir o equilíbrio e para evitar excessos. Não se pode jogar na mão de um tribunal, na mão de um juiz, a solução dos problemas de uma cidade, a solução de uma eleição que de repente eu não gostei. Se eu não gostei do resultado, eu tenho que submeter a ele se ele foi feito dentro dos procedimentos de legalidade e dentro da ordem democrática. Então, o papel da Justiça Eleitoral para corrigir e evitar excesso. Acho que esse é um ponto importante. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso, doutor Paulo? Não. Correto, eu acho que o papel da Justiça Eleitoral além de... É uma justiça especializada, né? Além tem toda a parte administrativa, que é a organização, tem a parte jurisdicional, que é justamente trabalhar com os julgados, né? O resultado das eleições, com as demandas, com as leads que chegam, né? Em relação à propaganda em si, né? Realmente a propaganda da internet é algo, digamos assim, é novo, né? Ainda vai se desenvolver, vão desenvolver muitos trabalhos em cima disso e se aperfeiçoar a legislação. Tem algumas coisas que hoje que são assim, estão postas já na norma, na resolução, é que os sítios dos candidatos ali eles têm que ser, digamos, comunicados à Justiça Eleitoral, né, onde vai ser feita a propaganda. Não é possível ter propaganda paga
na internet, né? São coisas que vão com o tempo... Em sites de pessoas jurídicas e de órgãos públicos. Exatamente, também não é possível. Obrigado pela complementação. Então, é um tema ainda que vai sofrer adaptações e melhorias com o decorrer das próximas eleições. E os próprios tribunais disponibilizam também manuais, né? Desculpa, além do que nós vamos saber a eficácia, né? O resultado para o candidato dessa propaganda via internet, que nós ainda não sabemos, né? Tem gente que vai odiar receber e-mails de candidatos, tem gente que vai gostar. Então, essa proporcionalidade, se vai ser mais vantajoso ou menos, eu já vi manifestações assim. Chegou propaganda política na minha caixa, eu vou deletar na hora. Então, por isso que eu digo, a gente vai observar também, né, o comportamento do eleitor perante essa nova importante na questão dos e-mails, né, alertar os candidatos que tem que ter a possibilidade do imediato descadastramento daquele e-mail, né, sob pena de multa para os e-mails posteriores que forem enviados, né? Quer dizer, permitir ao eleitor essa opção, né? Tem que ter. Tem que ter. Que mais precisamos alertar candidatos e eleitores, na sua opinião? A candidato tem que escolher bem, né? Esse é o eleitor tem que escolher bem. O candidato, ele tem que fazer uma campanha limpa, né? Uma campanha honesta, uma campanha olhando para o eleitor e dizendo realmente aquilo que ele pode fazer, né? Sendo ele de verdade. Se ele fizer isso, ele está com meio caminho andado, né? E vai ter que estudar, vai ter que ler as resoluções, né? Duas, principalmente, a de propaganda eleitoral e de prestação de contas, para que não cometa nenhum tipo de irregularidade que possa depois, se eleito, inviabilizar a sua posse. E o Eleições 2012 está à disposição? Isso é só passar aqui que está à disposição, ainda está sobrando aí alguns exemplares. Aqui, como eu falei, né, o próprio título desse trabalho diz o que você precisa e deve saber. Então, interessa não só a candidatos, mas também, principalmente, como diz o professor, aos protagonistas desse processo, que devem ser os eleitores. Sim, que é sempre importante no Brasil, que eu considero que a democracia está amadurecendo, até pelo período, como eu falei, que nós vivemos, que o eleitor saiba desse papel de protagonista e queira assumir isso. A nossa sociedade, que nós vemos nos últimos tempos, em alguns momentos, uma repulsa política, isso para mim até gera algumas interpretações mais rígidas de que o candidato, na dúvida, o candidato é culpado. Eu não parto dessa ideia. Eu particularmente discordo. Se ele é culpado se houver provas da sua culpa. Do contrário, parte-se do princípio de que ele é inocente. Então, dentro de toda essa sistemática que nós ainda estamos amadurecendo, é importante que o eleitor saiba a sua função, tanto de cobrar do eleito, como também de provocar o debate. E aí, aquele ponto que nós comentávamos no bloco anterior, da homogeneidade de alguns programas de governo, quem pode mudar isso é o eleitor. O eleitor, a partir da cobrança sobre as reais necessidades de seus municípios, então aqui nós temos municípios de maior porte, como Florianópolis, Joinville, até municípios bem menores, onde as necessidades são outras, é importante que o eleitor atue no sentido justamente de fazer essa cobrança, de saber que ele é o condutor desse processo. Vamos falar desses municípios maiores, até porque são municípios em que poderemos ter um segundo turno. E é bom sempre esclarecer o eleitor com relação a isso. São municípios acima de 200 mil habitantes. Eleitores, né? Eleitores, acima perdão. De 200 mil habitantes, que em Santa Catarina são Florianópolis, Joinville e Blumenau. São esses os três municípios em que há a possibilidade de ter o segundo turno. Né? Que vai ocorrer segundo turno se nenhum candidato conseguir atingir a maioria absoluta, ou seja, mais de 50% dos votos válidos. Pelos potenciais dos candidatos nesses três municípios, quase com certeza, né, teremos segundo turno, né? 28 de outubro. Já fazendo algumas previsões. Mas eu acho que pelo equilíbrio, são bons candidatos nesses municípios, né, e os eleitores se dividem nas suas preferências, né? Eu acho que esse é o processo democrático, né? Eu acho que é ótimo isso. É a democracia que nós estamos falando, exatamente, eleições municipais. Mais algum prazo do TRE importante para a gente passar para os catarinenses? Eu agradecendo a sua presença e, mais uma vez, elogiando o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, até todo o modelo eleitoral brasileiro, que a gente falava até durante o intervalo aqui, um modelo para outros países. A Justiça Eleitoral agradece, né, essas palavras.
Para o eleitor, basicamente é interessante porque já ocorreu o período de fechamento do cadastro, né? Então, até 9 de maio era o período para alistamentos e transferências, correto? Então, esse período já ocorreu. Para o eleitor é importante, tem um período que é a questão da segunda via agora. Então, até 10 dias antes da eleição, né, o eleitor ainda pode requerer segunda via no seu cartório eleitoral. Cartórios esses que fazem plantão especial, horários diferenciados exatamente para atender a todos. Isso, os cartórios eleitorais a partir de 5 de julho até a eleição, eles estão em plantão aos sábados e domingos para atender tanto os eleitores, né, nesse caso de pedido de segunda via, como para atender os candidatos, partidos políticos, advogados em si, em relação a todas as questões que envolvem agora o processo eleitoral, né, que são as representações, né, vai ter muita discussão sobre a questão da propaganda eleitoral, representações de um candidato de um partido contra o outro, e a Justiça Eleitoral vai estar aberta aí aos sábados, domingos e feriados em regime de plantão para atender advogados, partidos políticos e a população em geral. Processo normal, né? O que se espera exatamente da Justiça. Perfeito. Ok. Doutor José Alexandre, doutor Rogério, também muito obrigado. Obrigado. E ao Dr. Paulo aqui do TRE pela participação conosco. Claro, esse assunto, eleições 2012, está na pauta dos veículos de comunicação do Parlamento Catarinense. Em breve a gente volta dando mais informações. Hoje a gente falou basicamente sobre a importância das eleições municipais. Realmente é onde se deve fazer política, onde se deve participar, onde se deve estar bastante atento às ações, às promessas, enfim, ao que os candidatos, prefeito, vice-prefeito e vereadores prometem, mas como eles vão fazer tudo que estão prometendo para que você realmente participe desse processo e tenha uma cidade melhor para você e para as futuras gerações. Muito obrigado pela participação. Até semana que vem em mais um Parlamento Debate.